Tá aparecendo aí para vocês? Tá, então tá bom. Deixa eu colocar aqui no modo maior. Então tá, vou começar. Então, boa noite, gente. Eu sou a Ananda, do 3º ano de Fonoaudiologia, e junto comigo tem o Daniel, a Jaqueline e a Catarina, e hoje a gente vai conversar com vocês sobre prosopografia. Mas, antes de tudo, vamos falar um pouquinho do conceito da prosopografia. É um estudo que determina a comparação de duas ou mais faces, vendo então as semelhanças e as diferenças que existem entre elas. E a aplicação desse estudo, ele é feito de uma forma bem minuciosa, com várias fases, desde a obtenção dos dados, lá com os vídeos e fotos, até então a emissão do relatório laudado. Então, é um estudo feito com muita maestria, é preciso ter bastante dedicação, e a partir de agora, os meus colegas vão apontar para vocês os métodos que compõem, então, a prosopografia. Começando então pela mais... Estão me escutando? Então, começando então pela mais comum, a fase inicial da análise, que é a análise holística e a morfológica, que consiste em avaliar, adquirindo as características da face, né, das proporções do tamanho facial, da simetria, e usando isso em comparação com a outra, em comparação usando as duas imagens. Pegando essas características, muito usado isso em identificar pessoas que só aparece uma sombra, nesses casos. E a análise morfológica também consiste em pegar essas características mais como o tipo de olho, o formato da boca, sobrancelha, nariz, boca, pegando o posicionamento também, a forma de cada uma dessas características, fazendo um perfil. Eu bastante também retratado isso no retrato falado. Então, dessas características que compõem a primeira fase, né, da prosopografia. Então, a gente pode passar para a próxima fase. Outro método utilizado para análise facial é a análise antropométrica, que consiste na comparação de duas fotografias, sendo a imagem padrão, aquela presente em documentos oficiais, e a imagem questionada, aquela coletada como prova pelo Poder Judiciário. E as medidas para análise da face podem ser coletadas por meio do programa de odontologia, chamado cefalometria, ou por outros softwares de imagem. E é importante que essa análise seja precisa, e para isso as medidas devem ser coletadas de forma criteriosa, sendo importante que os pontos usados na antropometria sejam marcados de forma cuidadosa e que haja uma padronização com relação às medidas e com os métodos para a melhora da imagem, porque às vezes as imagens podem não estar tão boas. E aí é importante tomar todo esse cuidado para evitar que a imagem original seja alterada. E além disso, as análises antropométricas também permitem definir o tipo de crescimento crâniofacial, o padrão da face, a direção do crescimento dos distintos componentes ósseos do crânio e da face e o posicionamento dentário. E todos esses elementos também são avaliados na prática clínica do fonoaudiólogo, que é um especialista, principalmente aquele que atua na área de motricidade orofacial, que já tem o costume de trabalhar com a análise da face. O outro método que a gente usa, que seria utilizado, é a sobreposição, que parece um pouco com a análise né? Porque também vão ser a análise de imagens, no caso são duas imagens, a imagem padrão e a imagem questionada. E isso a sobreposição tem esse nome porque você vai sobrepor essas duas imagens e você vai alterar a transparência e também a rotação da imagem e fazer essa análise, né? Aqui está um exemplo sobre, né, o que seria essa mudança da transparência da imagem. Parece que a gente consegue ver as duas imagens ao mesmo tempo.
Enfim, o profissional vai fazer análise, né, dos pontos de referência e é isso que vai determinar se é possível que, né, as duas imagens possam pertencer à mesma pessoa ou que elas indiquem que não pertencem. Bom, gente, é isso. Essa foi a nossa apresentação. Muito obrigada pela atenção. A gente gostou muito desse ano, das atividades que vocês ofereceram. Foi muito bom, foi muito divertido. E, enfim, espero que tenha mais. Muito obrigada. A gente que agradece, foi um belo seminário, muito obrigada, e vamos dar continuação. O segundo seminário vai ser sobre o tema interceptação, escuta e gravação, e vai ser apresentado pelas alunas Ana Maria, Camila, Lígia e Nathalie. Quando quiserem. Boa noite a todos. Vocês estão vendo o slide? Sim. Ok. Só um segundo. Bom, como já falaram, nós somos Ana Maria, Camila, a Lígia e a Nathalie, e nós vamos falar sobre interceptação, escuta e gravação. Dando introdução ao nosso tema, na coleta de provas periciais utilizavam-se recursos não formais, e com isso percebeu-se que as tecnologias que existiam naquela época não eram tão eficientes. E, por outro lado, houve a necessidade do Estado de não ser privado de instrumentos necessários para combater o crime. Isso fez com que no mundo todo as leis fossem reformuladas para possibilitar o melhor uso dos meios eletrônicos na captação de prova, sendo esses meios a interceptação, a gravação e a escuta telefônica, que falaremos um pouco neste seminário. Próximo. Primeiramente, o que é interceptação telefônica? Nada mais é do que a captação da conversa telefônica por um terceiro, mas sem o conhecimento dos interlocutores, ou seja, duas pessoas estão conversando no telefone, mas essas duas não sabem que a conversa está sendo coletada por outra pessoa. E essa interceptação é motivada por uma ordem judicial, onde, tecnicamente, durante uma ligação entre os interlocutores, o áudio do diálogo é captado e desviado para outra linha telefônica. Essa linha telefônica está previamente cadastrada na operadora de telefonia, e essa operadora de telefonia vai ser responsável pelo desvio, e vai destinar esse áudio da conversa ao órgão investigador. A escuta telefônica é a captação de conversa feita por um terceiro com o conhecimento de apenas um dos interlocutores. Então, se existem duas pessoas conversando, uma terceira pessoa vai captar essa conversa e um dos interlocutores sabe que a conversa está sendo captada e o outro não. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, para que tanto a interceptação telefônica, que foi o que a Nathalie explicou, e a escuta telefônica, para serem consideradas provas legais em processo, elas precisam que tenha autorização de um juiz para ser realizada. Já a gravação telefônica, que eu vou falar no próximo slide, não precisa. Pode passar. A gravação telefônica, então, ela é feita por um dos interlocutores na conversa, sem o consentimento ou sem a ciência do outro. Então, nesse caso, não existem terceiros, é o próprio interlocutor que realiza a gravação sem que o outro ou os outros saibam. Ela também pode ser chamada de gravação clandestina, e essa captação da conversa pode ser feita tanto pelo telefone, quanto usando um mini gravador, ou por imagens, ou seja, imagens captadas por uma câmera escondida. Nem sempre a gravação telefônica ela é considerada uma prova lícita durante um processo, depende do caso. O STF, o Supremo Tribunal Federal, admite o uso da gravação telefônica em 4 situações distintas.
réu em processo penal, contra agentes públicos, em legítima defesa, ou para documentar uma conversa com a finalidade de exercer um futuro direito de defesa. Pode passar. Bom, e por que o fonoaudiólogo ele pode atuar com a análise desses materiais? O fonoaudiólogo, né, sendo o profissional responsável pela comunicação humana e tendo conhecimento técnico e experiência clínica em voz e fala na sua formação, ele vai se tornar essencial numa equipe multiprofissional de perícia em fonética. Então, cada vez mais, hoje em dia, os processos legais, eles procuram a análise desses especialistas. Bom, agora que a gente já conheceu um pouco como funciona uma escuta, uma interceptação, uma gravação, vamos entender como que o fonoaudiólogo pode atuar com a análise destes materiais. Então, segundo o site Fonética Forense do Instituto Brasileiro de Peritos, o fonoaudiólogo pode trabalhar com essas análises por meio de 2 procedimentos, a transcrição e a textualização. Na transcrição, acontece uma reprodução exata, bastante precisa, daquilo que foi expresso pela pessoa analisada. E isso não só oralmente, pode ser reproduzido a postura corporal, a expressão facial, a mímica, os comportamentos daquele indivíduo. Porém, no caso da transcrição de áudios, o que é reproduzido é feito exatamente uma cópia precisa daquilo que foi falado. Então, a prosódia, o tipo de pronúncia, a forma que os fonemas foram emitidos, um possível sotaque, vozeiro, até mesmo sons ambientais ou sobreposição de vozes, se for o caso. Já a textualização consiste em transformar justamente essa transcrição em uma narrativa corrida e um pouco mais organizada, de acordo com a ordem cronológica dos fatos, realmente para facilitar a compreensão desse caso para o próximo profissional que vai continuar a análise dessa situação. É importante que, mesmo existindo uma edição desse texto, na textualização, que seja respeitado o discurso original daquele indivíduo. Pode passar. Então, agora, para concluir o nosso trabalho, a gente quer falar rapidamente, mais a título de curiosidade mesmo, sobre a nova resolução número 584 do Conselho Federal de Fonoaudiologia, divulgada no dia 22 de outubro de 2020. Essa resolução dispõe sobre a criação da especialidade em perícia fonoaudiológica, define as atribuições e competências relativas ao profissional fonoaudiólogo especialista e dá outras providências. Dentro dessas competências que são ditas aqui, 2 delas são as que nós conversamos hoje, a transcrição e a textualização, e elas têm bastante destaque nessa resolução, o que mostra o quanto é importante o especialista, né, em fonoaudiologia forense nessa equipe de perícia, para realmente fazer uma análise científica bastante precisa desses áudios, desses materiais. Fora isso, essa resolução é muito importante porque ela representa um ganho muito forte da nossa profissão e representa que a gente está ganhando cada vez mais força dentro do mercado de trabalho, dentro da sociedade e assim por diante. E isso significa que a gente tem um papel muito importante em contribuir para uma sociedade mais justa, mais verdadeira, mais científica e cada vez mais democrática. Pode passar. Essas são as nossas referências. E a gente agradece de coração a atenção de vocês. A gente aqui agradece pela apresentação, parabéns, ficou muito bom, muito bonito também, como o anterior. Então, vamos dar prosseguimento. O nosso último seminário será apresentado pelas alunas Pamela, Carla, Tainá e Débora, e o tema abordado será Análise Perceptiva Auditiva da Voz. Quando quiserem. Oi, gente. Não tenho muita familiaridade com... Oi, amiga.
Para mim ainda... apareceu, mas precisa expandir. Tá. Foi? Aí, foi. Como a Boa noite a todos, como a Marielle falou, a gente vai falar sobre um pouco de investigação e análise perceptiva auditiva, e o grupo é composto pela Débora, pela Carla, pela Pamela e por mim, Tainá. Pode passar só. Bom, o que é análise perceptiva auditiva? É uma avaliação que descreve como os falantes utilizam sua voz. Essa avaliação ela é um exame considerado padrão ouro pela internacional, pela avaliação internacional, e nela a gente consegue analisar vários parâmetros durante a avaliação, como a qualidade vocal, ressonância, pitch, loudness, articulação e entre outros. A Débora irá falar mais para frente alguns parâmetros. O que é investigação auditiva? É uma análise do material que a gente irá analisar a qualidade como a quantidade do material, destacando possíveis parâmetros a serem analisados. E aí, esse material é analisado através de DVD, vídeos, sites e entre outros. Então, quando a gente fala de qualidade e quantidade do material do ruído, de áudio, a gente tem que olhar primeiramente para o ruído, porque ele pode modificar um pouco as amostras e se tornar desafios para a gente ter uma amostra realmente adequada. E para isso vai ser necessário formatar o objeto auditivo, identificando assim o nosso som principal no meio de tanto ruído que está presente. Algumas coisas que a gente retira dessa parte vai ser o pitch, ritmo de fala, timbre e transição entre os fonemas da fala. Com relação à qualidade, a gente precisa determinar se o ruído pode ou não comprometer a identificação desse áudio. E com relação à quantidade, a gente precisa verificar se o tempo em segundos vai ser suficiente para análise, e também é por meio da quantidade que a gente vê as características acústicas, fonéticas e fonológicas, e vão permitir planejar melhor a coleta de comparação de materiais. Na investigação auditiva, a gente vai determinar primeiro a escolha de parâmetros que vão poder ser usados para a nossa análise perceptiva auditiva mais profunda. E em seguida, na nossa análise acústica. Ai, perdão, gente, minha cachorra começou a latir. E também, no ambiente forense, a gente viu que o quesito vai ser toda pergunta ou questionamento que vai ser feita pelas partes ou autoridades de um processo. Então, esses áudios que a gente viu também vão ser muito, muito úteis para responder esses quesitos e vão ser por meio deles que a gente vai falar se eles estão adequados ou não. Bom, agora falando um pouco sobre os protocolos, o uso desses protocolos vai proporcionar uma confiabilidade ao perito por transformar esses dados qualitativos em quantitativos, mesmo que ainda permanecendo numa natureza subjetiva. E aí, após essa aplicação do protocolo, o perito deve fazer uma nova audição para verificar quais dados contêm a identidade do falante e elencar dados relevantes para a confecção desse laudo. Sobre os protocolos mais utilizados nessa análise perceptiva auditiva, a gente pode falar da escala GR-BAS, da escala RASAT e da escala CAPEV, que vão ser umas escalas que buscam dados da fonte sonora, como grau de comprometimento, rouquidão, aspereza, soprosidade, assim por diante. Também a gente pode citar os protocolos de perfil vocal e o protocolo VPAS, que esse primeiro ele vai considerar um modelo fonético para descrição da voz, e o segundo ele vai falar sobre habilidades de percepção tanto das vozes como das combinações e ajustes complementares.
E aí, pode passar, amiga? Falando um pouco sobre a marcação e os parâmetros, sobre esses parâmetros e falar sobre a marcação e a definição deles, a estabilidade fonatória, ela vai ser a emissão da vogal prolongada, que vai requerir um bom controle de sistema nervoso central. E aí a marcação dela vai ser pelo símbolo P, quando houver a presença, e pelo símbolo A, quando ele for ausente. Sobre a qualidade vocal, vai ser um conjunto de características vocais que dão identidade a essa voz humana. Então a gente pode falar de voz rouca, áspera, soprosa, tensa e assim por diante. E essa marcação, ela vai ser baseada nesses tipos de voz que eu acabei de falar. Também temos a loudness, que vai ser a sensação perceptual e psicofísica nessa identidade da fala, que vai ser marcada como normal ou médio, aguda, como normal, fraco ou forte, e o pitch, que é a sensação psicofísica dessa frequência, né? E a marcação dele vai ser grave, médio ou agudo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os outros parâmetros. E temos a ressonância, que ela é a modelagem que o nosso aparelho fonador faz no som, usando as cavidades e as suas estruturas também. Ela pode ser classificada num plano horizontal como equilibrada, posterior ou anterior, e num plano vertical ela pode ser classificada como equilibrada, laringofágica ou hipernasal. Depois nós temos a prosódia, que seria a emissão correta da sílaba tônica, e ela, ao falar as palavras, né? E ela pode ser marcada como acentual, que vai levar em conta a entonação na sílaba tônica, ou silábico, que é a duração dessa sílaba. Depois nós temos a articulação, que ela é feita pelo movimento das estruturas fonoarticulatórias do nosso aparelho fonador, e ela pode ser classificada como adequada, imprecisa, exagerada ou travada. Agora tem mais alguns. A pronúncia, ela é um condicionamento fonológico do indivíduo em relação a uma população em particular. Então, aí a gente pode levar em conta o sotaque, o regionalismo, que às vezes uma pessoa saiu de um lugar, foi para outro e adquiriu a forma de falar dessa região. Então, na hora de fazer a marcação, o perito ele vai descrever esses desvios da pronúncia. Também tem a velocidade da fala, que eu acho que eu não preciso explicar muito, ela pode ser classificada em adequada, aumentada ou lentificada. Tem a fluência, que ela é o encadeamento do fluxo de fala, e a marcação pode ser feita como disfluências comuns, que é o que eu estou fazendo agora. Por exemplo, às vezes eu tenho uma pausa no meu discurso, né? Ele fica um pouco disfluente, mas é normal. Ou as disfluências que não são normais, que daí vão caracterizar uma gagueira. Também tem o sotaque, que é a forma de usar uma língua, e é indicativo de algum local, de uma região, e daí a marcação vai ser feita através da descrição desse regionalismo, desse sotaque. Os elementos paralinguísticos, que eles não têm a ver tanto com a fala, né, com a produção de palavras, mas mais a ver com interjeições, o riso, as pausas, hesitações que a pessoa tem, e daí o perito ele vai descrever isso também, as funções e o efeito. Por exemplo, para pensar em como... para pensar numa frase que a pessoa vai falar. A respiração, que a marcação vai ser feita com sim ou não para a coordenação pneumofonoarticulatória, que daí seria o equilíbrio entre a função da respiração, da fonação e da articulação. Sim ou não para o uso de ar reserva, que seria um uso exagerado de ar. E ruído, que seria o ruído quando a pessoa inspira. E é isso, terminei os parâmetros. Obrigada pela atenção de todos. Esse foi o nosso trabalho.
Parabéns a todos. Vocês arrasaram. É muito gratificante ver que todo o nosso ensinamento teve um valor para vocês. Vocês demonstraram isso nesses seminários. Então, muito agradecida. Então, dando continuidade à nossa noite, eu vou apresentar a professora Maria Aparecida Miranda de Paula Machado, ou Cidinha, ou Cidex para os íntimos, entendeu? Ela, não satisfeita em se formar em uma faculdade, ela se formou em duas. Olha só, gente, ela é formada em Ciências Sociais e Fonoaudiologia. Doutorado em Saúde Pública, atuou como perita em fonoaudiologia na área de voz no Paraná. E a professora Cidinha, ela também é a coordenadora do eixo de atenção primária à saúde do PET Saúde, que é da FOB, que é interprofissional, porque a professora Cidinha sempre fala, né, da interdisciplinariedade, de que todas as áreas são importantes. Então, ela conseguiu levar o PET Saúde para a USP Bauru. Então, agora a professora Cidinha vai falar um pouco sobre a nova especialidade da Fono, e qualquer dúvida vocês podem mandar pelo formulário que vai ser disponibilizado aqui no chat. Olá, boa noite. Todo mundo ouvindo? É a frase que mais foi falada esse ano, né? Estão me ouvindo? Enfim, olha, estão lindos os seminários, muito bem apresentados e com questões bastante importantes, que demonstram muito o quanto vocês conseguiram trazer para a fonoaudiologia esse conhecimento de vocês. Muito legal mesmo, tá? Gostei bastante. Acho que todo mundo inicialmente ficou um pouquinho nervosa, mas depois foi tomada, né, pelo conhecimento que tinha que apresentar, e aí esqueceu que tinha que ficar nervosa, né? E fez uma apresentação super linda, tá? Que bom, né? Fico satisfeita de ver que vocês estão investindo nesse conhecimento, uma área que ainda é muito pouco explorada. Estou vendo que é inicial, mas que vocês têm chance de buscarem o trabalho assim que estiverem formadas e já tentarem, além de trabalhar nessa área, passar a dar aulas sobre isso, e trabalhar num conjunto, e trabalhar numa equipe. Então, tem muitas coisas para vocês fazerem ainda, tá? O que eu vejo, principalmente, é assim. Deixa eu entender um pouquinho como vocês se sentiram quando vocês viram, quando vocês leram essa resolução. Porque ela não fala em fonoforense, né? Ela fala em perícia fonoaudiológica. Inicialmente eu também, tá? Uhum. Tivemos dúvidas, professora, tivemos dúvidas, e até agora a gente está com dúvida, por isso que a gente te chamou para conversar sobre. Porque quando o aluno sai da graduação, né, ele já quer ir para essa área. Então, acho que saindo dessa nova resolução, a gente vai meio que entender. Ah, então, o que tem de melhor nisso é exatamente isso. Ninguém pode barrar vocês a atuarem depois de formadas, mesmo que vocês não tenham a especialização, tá? Então, quem está estudando hoje sobre perícia fonoaudiológica, perícia em qualquer das áreas, tem um grande passo à frente, porque assim que vocês se formarem, vocês já podem começar a atuar, e começando a atuar, vocês vão estar à frente, porque vai levar ainda mais uns 2, 3 anos, talvez mais um pouco ainda, para que possam sair cursos voltados para a perícia do próprio conselho, tá? Então, vocês vão ter a chance de já buscarem o título de especialista, mesmo sem ter ainda atuado, se vocês quiserem, tá? Porque como vocês já estão estudando durante a formação de vocês
terminando e podendo já atuar como fonoaudiólogos, vocês já podem deixar o nome de vocês nos fóruns, principalmente das cidades onde vocês morarem, porque quando vocês são acionadas, vocês muitas vezes têm que estar presentes. Então, não façam, por exemplo, não adianta você morar em Bauru e querer dar seu nome num fórum lá em São Paulo, ou talvez até mais longe, tá? Porque se eles te acionarem rapidamente, você tem que estar rapidamente lá. Então, se você está muito longe, você não consegue chegar. Então, aí você tem que abdicar daquele trabalho a ser realizado, né? E aí, quando vocês já derem o nome de vocês já podem ser acionadas, tá? E sendo acionadas, vocês já estão na prática, porque a teoria vocês já estão tendo. Coisas que, basicamente, ninguém teve, a não ser depois de formado, tá? Que eu saiba, nenhuma universidade tem hoje no seu currículo esta parte pericial. E se você não tem isso no currículo, vocês estão trazendo como um aporte ao currículo. E isso está sendo reconhecido, tá? Se está sendo reconhecido como atividades extras, né, que vocês estão fazendo, vai entrar para vocês como se fosse de currículo, tá? E isso já é um ganho para vocês. Isso dá tempo de vocês já tentarem fazer esse trabalho e já entrarem com o pedido de especialistas, já que vocês já estarão trabalhando e já tiveram uma parte teórica, tá? Vocês já entram para o conselho fazendo o pedido para ser um especialista na área. Aí, lógico, vocês vão ter que prestar o exame deles, né? E vocês, passando no exame, vocês serão especialistas nessa área, tá? Então, mesmo não tendo cursado uma especialidade, vocês já serão especialistas, né? Enfim, a partir daí, vai ser busca de cada um. Porque alguém pode gostar mais dessa fonoforense. Outro fala, nossa, criminologia para mim não dá, eu tenho náusea quando eu vejo as coisas acontecendo. Porque tem coisas horríveis acontecendo na parte de criminologia. Mas, em compensação, na área securitária, é muito mais tranquilo. Na área administrativa, é muito mais tranquilo para quem não tem sangue de barata, né? Porque quem tem sangue de barata vai atuar em qualquer das áreas, inclusive a criminologia, tá? Quem consegue se manter tranquilo diante de fatos horríveis, tá? Consegue atuar em todas as áreas. E vocês vão escolhendo qual é a área que vocês vão querer. Eu confesso para vocês que quando eu vi que saiu em perícia em fonoaudiologia, eu falei, ai, ai, ai. Então, não dá. Catei a resolução e fui olhar. E eles fazem uma excelente sistematização do processo de perícia, tá? Eles trazem as habilidades e as competências que são necessárias, eles trazem o que abrange, eles trazem aonde você pode, o que você precisa, né, de participar e de poder fazer para obter resultados, vamos dizer, o que eles chamam de processo produtivo. Como que vai ser o processo produtivo de vocês para chegarem realmente a ser um especialista, tá? Então, eu achei que, de uma certa forma, ficou muito bom, ficou muito sistematizado, e isso vem para fortalecer essa área, porque vinha sendo discutido há mais ou menos 10, 12 anos, tá? E saiu agora. Isso é um grande ganho para vocês. Está dizendo que esta área é ótima como trabalho e está dizendo que vocês podem atuar e que não precisa de ser um especialista. Está escrito ali que você, como formado, tendo a sua formação realizada na sua área, você pode atuar como um perito. Se isso está escrito, não tem ninguém que vai forçar vocês a fazerem uma especialização. Ao contrário, vai ser busca de vocês.
né? Fazer a especialização na área que gostar mais. Pode ser que alguém goste mais da área administrativa. E aí, na área administrativa, então, vou fazer um curso, sei lá, de gestão em saúde, vou atuar nesta área. Puxa, olha que legal que vai ser, né? Então, são coisas que vocês vão poder optar. Não vai ser nada obrigatório nesse sentido. E isso vai ser muito enriquecedor para vocês que estão estudando já esta área e se formando já prontas para poderem trabalhar e ter a prática aí, tá? Então, eu fiquei muito feliz quando eu li com cuidado a resolução, eu fiquei muito feliz, tá? Porque a gente tem muitas coisas ainda para acontecer. E tem poucas pessoas dentro de cada área. Na verdade, tem pouquíssimas. A maior parte opta por ser um servidor público, né? Então, mas você pode atuar como um perito extrajudicial, tá? Ou seja, você não precisa de ser um servidor público para ser chamado para periciar alguma das ações, algum crime, alguma coisa que esteja acontecendo. Entenderam? E isso vai ser muito legal para vocês, né? Porque vocês já têm essa possibilidade de dar o nome. O que mais que eu queria trazer, assim, para vocês como importante? Já tem algumas coisas escritas, eu até fui em busca das minhas anotações de livros, de coisas que eu li, porque os meus livros já não estão mais aqui. Mas vocês têm, ó, Identificação de Falantes, é um livro bem importante, da Marinês Heder. Vocês têm Diálogos de uma Tortura, que é da Mônica Azariti, que é dentro dessa área da criminologia. Dá náusea ler o livro, não pelo que ela escreve, nem porque ela faz a tese dela, ela transforma num livro, né? Mas pela descrição dessa escuta telefônica que foi realizada e o quão cruel pode ser uma pessoa com outra pessoa, né? Essa escuta telefônica, não sei se vocês sabem sobre isso, mas foi um caso em que o Fernandinho Beiramar, ele manda prender os asseclas dele, né, para prender um rapaz que passa a namorar a namorada que ele tinha antes de ser preso, e esse rapaz, ele nem sabia que ela tinha sido namorada dele. E aí ele é preso, ele é torturado de uma forma horrorosa, cortam as falanges dos dedos dele, cortam as orelhas dele, fazem ele engolir uma orelha dele, cortam o pé dele, deixam só o pé assim, eles cortam quase aqui no tornozelo, eles vão picando o pé dele, até chegar quase no tornozelo, e isso... O Fernandinho Beiramar liga para ele e pergunta, e aí, cara, como é que você tá? Para ver até que ponto que esse rapaz realmente era, não sei, inocente ou não, mas ele não considera como inocente. E esse rapaz morre, né, na mão dessas pessoas. Então, foi uma coisa, assim, muito absurda, foi muito chocante, você vê uma pessoa conversando com outra sobre o que estava acontecendo com ele, e o rapaz, de uma forma tão fora de si, porque ele estava fora dele, com certeza absoluta nessa conversa, tá? Mas, enfim, é um livro que, para quem gosta de trabalhar nessa área, vale a pena. Ela faz todo um estudo dos elementos discursivos, acho que é um dos poucos livros no Brasil que tem sobre o estudo do discurso dentro da criminologia, tá? E ela vai trabalhar com dados bem importantes no discurso fonoaudiológico, no discurso linguístico, né? Vocês têm também vários livros de fundamentos de fonoaudiologia, que são importantes para vocês entenderem aonde a fono pode atuar. Tem um deles que foi escrito pela Andréa César,
tá? E a Simone, como que era o sobrenome dela? Simone, acho que era Maxud, que tem 1 ou 2 capítulos que fala sobre a fono, a parte de perícia, né? Tem dois ângulos para a gente trabalhar, tá? E aí vocês têm milhões de coisas para lerem sobre audição, se vocês vão trabalhar dentro dessa área, como peritos nessa área, vocês têm milhões de coisas para saberem sobre voz, se vocês querem trabalhar dentro dessa área. Vocês podem trabalhar, inclusive, com parte de pediatria, então vocês vão ter que ler sobre pediatria. Se vocês forem trabalhar, MO também, isso, a MO também aborda. Essa parte de prosopografia é dentro de MO. Então, vocês têm que estar entendendo muito bem essa área. Então, depende daí, o que vocês se identificaram melhor na formação de vocês, e vocês buscarem trabalhar como peritos já nessa área. Porque vocês vão fazer com muito maior prazer, né? Porque é dentro daquilo que vocês estão gostando. E começar a trabalhar com pesquisa, gente. Nós precisamos de pesquisas. Nós precisamos de ter dados comprovatórios de que o fonoaudiólogo trabalhando na equipe traz dados importantes para aquele estudo e, portanto, ele é uma pessoa imprescindível dentro de uma equipe de perícia, tá? Então, todas essas áreas que a gente falou, cabe o fonoaudiólogo. Se vocês vão trabalhar dentro de mais de uma área, saibam que vão morrer de estudar. Mas, trabalhando em uma das áreas, vocês já vão ter muita coisa para ler, estudar. Por quê? Porque isso vai fundamentar, seja o relatório, seja o laudo que vocês fizerem. Então, para poder fazer uma fundamentação teórica e dar fidedignidade para esse relatório, vocês têm que ter essa fundamentação teórica. Ok? Dúvidas? Então, professora, a gente colocou um forms, né, para o pessoal que tiver dúvida e ir colocando as perguntas lá. E o João Caetano, ele perguntou assim, né? Boa noite, gostaria de saber quais são as principais áreas da fonoaudiologia que são abordadas na perícia fonoaudiológica. É voz, motricidade e quais são? Audição, é importantíssimo. Todo o nexo causal dentro da área trabalhista, dentro da área fonoaudiológica, tem que ter o fonoaudiólogo trabalhando na equipe. Tá? Você tem diversos profissionais e o fonoaudiólogo é um deles, que precisa estar, porque se vai falar de audição, se não nós, sabemos a funcionalidade. Linguagem também, Marina, também. Linguagem está muito relacionado à linguística, né? Então, várias questões importantes que vocês descreveram, pode ser visto dentro ali das questões de voz, da escuta, né, que vocês puseram, tá? Da interceptação e escuta, ela é de linguística, não é de voz em si, né? Então, por exemplo, se você quer saber a questão da fluência dessa pessoa, isso está em linguística, não está em voz. A voz é a outra questão. Que a Mônica trabalhou, é um discurso. Então, quando a gente fala em linguagem, nós estamos falando aqui em linguística, sem dúvida nenhuma. Então, a gente tem que saber muito. A própria transcrição que é necessária a gente fazer, a gente tem que ter muito conhecimento de linguística para poder fazer da melhor forma possível e dentro dos padrões que são internacionais, para que ele possa ser comparado dentro de qualquer outra língua. Tá? Então, sim, é importante. E vocês têm, por exemplo, o campo das pessoas com deficiências, vocês matam de
dormindo até, né, com o pé nas costas, de salto alto, lindas e maravilhosas, tá? Porque autismo, síndrome de Down, todas essas síndromes que a gente tem, muitas vezes esses pais entram com um processo, seja por qual razão for, seja porque não está conseguindo o tratamento, seja porque o tratamento eles acham que não está sendo adequado, seja porque eles entram com um processo contra o profissional, porque fez alguma bobagem, enfim, tá? Nesses processos, vocês podem estar à disposição para dar o parecer de vocês. Então, nós temos muitas áreas que a fonoaudiologia pode estar trabalhando. A parte administrativa, que é mais do que a Denise trabalha na parte administrativa, ela praticamente trabalha dentro da área. A criminologia, então, claro que sempre sob o ponto de vista fonoaudiológico, tanto que eu acho que não devia nem ter como nome perícia fonoaudiológica, eu acho que só poderia ser especialidade em perícia, porque se você vai falar de outra área, você está fora. Então, a perícia é em fonoaudiologia, né? Se você é formado em fonoaudiologia, a perícia que você vai fazer é pensando essas áreas da fonoaudiologia, tá? Então, a própria saúde coletiva, se você pensar em gestão, né, fonoaudiológica, a gestão em saúde, tem muitos processos nessa área, muitos processos. Então, também é uma área que é legal da gente poder fazer, dar esse olhar fonoaudiológico sobre isso, porque você vai se fundamentar em leis, tá? E aí, o fonoaudiólogo, tendo essa relação com a comunicação, ele vai poder trabalhar exatamente essas questões durante um parecer, né, ou um laudo, dentro dessa área de gestão em saúde, tá? Então, vocês têm muitas áreas, para dizer a verdade. É difícil até escolher. Com certeza, com certeza. A próxima pergunta é da Daiane, e ela perguntou, teria alguma diferença entre perícia em fono e fono forense? Então, a fono forense, ela trabalha dentro dessa área jurídica, né? Ou a criminológica ou a jurídica, que são os processos que são movidos contra alguém, tá? Então, esta área é uma área em perícia, né? A gente tem as diversas áreas que você pode fazer perícia, tanto o fono quanto outros profissionais. E a fono forense é uma das áreas que é chamada também de jurídica, área jurídica, sob o olhar do fonoaudiólogo, tá? Deu para entender, gente, a questão aí da fono forense? A fono forense é um pedacinho da pizza, a fono securitária é outro pedacinho da... Pode trabalhar com mais até, se você quiser, só pensa quanto você vai ter que estudar para poder ser perito em mais do que uma área, tá? Mas você pode ser perito em todas as áreas, se você quiser. O que significa perito? Alguém sabe falar o que significa perito? É aquele cara que sabe muito, isso, é um expert em alguma coisa, em algum assunto. É difícil a gente ser um expert em muitos assuntos, né? A gente, às vezes, conhece um pouco mais raso, quando a gente é conhecedor de muitos assuntos. Então, se você quer ser um bom perito, se aposte em uma área que você goste e estude muito aquela área. E aí, você fazendo os seus laudos e os seus pareceres, você começa a ser chamado de uma forma bem rápida, porque todo mundo quer um bom perito, tá? Desculpe, eu não vi essa última questão que apareceu aqui, não consegui ler tudo. Deixa eu ver. Perícia é uma área bem abrangente, eu já trabalhei com perícia na área de voz no estado de Minas, e atualmente sou perita judicial e extrajudicial. Perfeito, é isso mesmo. Conforme você vai trabalhando, você vai ganhando mais peso e vai ganhando mais conhecimento. Aí até dá para trabalhar em mais do que um campo,
né? Porque você dá conta daí, tá? Um recém-formado, muito mais complicado. Você vai ter que ir apostando, né, por tempos em áreas para que você possa ir dominando aquela área, tá? É o que eu falei, né? O perito, ele é o sabe tudo, né, daquela área. Então, o sabe tudo, para saber tudo, tem que estar lendo sempre muito, ser muito atualizado, conhecer muito, dependendo da área que você opta, você tem que saber de leis, você tem que saber de tantas coisas extraordinárias ao conhecimento da fonoaudiologia, que você tem que estudar muito, tá? Então, optar por tudo é complicado, ao mesmo tempo, pelo menos. Uhum. Bom, e a próxima pergunta, né, foi a Karina, na verdade, que fez. Gostaria de saber mais sobre as áreas que devemos dar foco estudando após começar a atuar na área. Eu vou ler mais uma vez. Gostaria de saber mais sobre as áreas que devemos dar foco estudando após começar a atuar na área. Não, vai depender muito do que você vai optar. Se você gostar de audiologia, investe em estudar tudo que é possível dentro da fonoaudiologia, dentro da audiologia. Por exemplo, o campo de trabalho, né, do trabalhador, é um campo que tem muitos processos. Então, você já sabendo disso, vai estudar a saúde do trabalhador com afinco, vai tentar entender quais são as leis que fundamentam, o que precisa para essas leis valerem, o que precisa para você comprovar que essa pessoa perdeu a audição no trabalho e não na rave, tá? Então, porque a gente não pode esquecer, voz e audição está na nossa vida. Para você fazer um nexo causal, é bem complicado, porque quem anda de moto, por exemplo, tá? Sabe o barulho que a moto faz. Como você vai fazer essa separação de que o cara perdeu a audição porque ele estava trabalhando num local ruidoso e não porque ele anda de moto? Tá? Você tem o direito, como perito, até mesmo de ir no trabalho dele e observar ele trabalhando. Tá? Então, vejam as regalias que a gente tem como perito. A gente pode ir em loco, né? E no local, observar ele trabalhando e vendo realmente o que acontece. Tá? E aí, você tem direito de acompanhar ele no dia a dia. E aí, você vê que ele anda 5 horas por dia de moto, no ruído horroroso, o ruído muito maior. O que será que está acontecendo, né? Será que ele perdeu a audição realmente no trabalho? Ou ele perdeu a audição pela somatória de tudo? O que acontece? Então, são coisas que vocês terão que fundamentar teoricamente, tá? Se você gosta de voz, vai estudar, vai trabalhar, vai fazer esses laboratórios todos vocais para que você possa entender cada vez melhor como analisar cada parâmetro, porque os parâmetros, quando não bem gravados, não surtem efeito nenhum. E quando, por exemplo, você tem uma interceptação vocal, né, por telefone, celular, telefone, nem sempre a ligação é boa. E aí, como você faz para reconhecer esses parâmetros? Então, são coisas que a gente tem que ir se dedicando a estudar e a trabalhar para poder fazer o melhor possível. Tá? Dentro da área de securitária. Você vai trabalhar, por exemplo, com aposentadorias. Às vezes as pessoas pedem aposentadoria porque sofreram um AVC. Então, quer mais do que o fono para lidar com isso? Ou sofreu um acidente e ficou com uma deficiência mental, por exemplo. Né? Não importa, uma deficiência física. Se for da área da fonoaudiologia, olha quanto você vai ter que estudar para fundamentar esse trabalho a ser realizado com essa pessoa. E se vale ela ir para uma aposentadoria mesmo ou não.
né? Porque algumas perdas, elas são provisórias, outras não. Então, você tem que ter muito claro com você o que são perdas provisórias, para você poder ver se essa pessoa tem condições de conseguir melhorar e depois, e não dar uma aposentadoria para ela como invalidez, porque quem se aposenta como inválido tem uma perda grande na aposentadoria. Então, tudo isso a gente tem que pensar quando a gente está trabalhando com as pessoas. O que é melhor para ela, não é o que é melhor para a gente, é o que é melhor para ela, né? E trazer isso para a família e fazer com que a família pense a respeito. Ou a própria pessoa, se ela tem essa condição, se ela não é uma pessoa em vulnerabilidade, né? Mais alguma pergunta? Muito obrigada, professora. Agora a gente vai para a última pergunta, que é válido fazer o concurso ou começar a atuar diretamente na área forense e depois fazer o concurso? Olha, você fazendo o concurso, saiba que você vai ter que passar dia e noite estudando, mas ao mesmo tempo você está praticando. Então, para vocês que ainda não tem muitos cursos acontecendo, vale a pena prestar o concurso. Se entrar, vai se dedicar e vai estudar, e vai conversar com os colegas, e vai fazer o melhor possível, tá? E vai aprendendo. Todo mundo que hoje é perito, aprendeu fazendo, não aprendeu tendo aula na faculdade, nem curso de especialização. Aprendeu fazendo. Então, vocês serão um a mais. Com um ganho é que vocês ainda já têm uma parte teórica anterior, que é a maior parte dos peritos. Eu, por exemplo, quando trabalhei como perito, eu não fazia a menor ideia do que eu ia fazer. Não fazia a menor ideia. A sorte que a gente tinha um médico do trabalho que era muito legal. E aí, nós tivemos várias conversas com ele e a gente passou a trabalhar. Então, conseguimos que ficasse uma perita em audição e uma perita em voz. E aí, porque a gente tinha que avaliar, como era a perícia municipal, a gente tinha que avaliar, às vezes, 2.000 professoras que tinham entrado no concurso, para a gente saber se tinha alguma professora que não era possível ela atuar, tá? Ou se ela precisava de primeiro um tratamento, para depois passar a atuar. Eu fui ameaçada de morte porque eu barrei uma professora. Ela já trabalhava em 2 períodos, fez o concurso para ficar no 3º período, a voz dela era inacreditável, não sei como ela conseguia dar aula 2 períodos, e eu barrei a entrada dela até que ela fizesse o tratamento. Ela me ameaçou de morte. Aí eu tive que chamar ela, o juiz, para a gente conversar e explicar para ela que o que a gente estava querendo era que ela ficasse saudável. Não era barrar a entrada dela como professora. Ela tinha passado no concurso. Ela só precisava fazer o tratamento. E aí ela alegava que ela não tinha hora para fazer o tratamento porque ela trabalhava manhã e tarde. Então, a gente conseguiu um horário na própria unidade básica de saúde, que é onde a gente trabalhava, tinha atendimento até as 9 da noite. Então, nós conseguimos horário para ela fazer o tratamento à noite, para ela poder entrar também no 3º período, como ela queria, tá? Mas vejam, a posição das pessoas é essa quando você é um perito. Você está impedindo que eu avance na minha profissão, porque você não está me deixando atuar nesse momento, tá? Então, tudo isso tem que ficar muito claro com os professores, e a gente foi acompanhando, eu fui acompanhando o processo dela de melhora. Quando ela pôde estar, aliás, eu até tirei ela de mais um horário, para que ela pudesse ficar mais tempo em descanso vocal, para que ela pudesse melhorar mais rapidamente. Então, tudo isso faz parte desse acompanhamento dessa pessoa. Tá? E você marca o horário e o dia que você quer ver essa pessoa, e ela tem que estar lá. Se ela começar a faltar, você tem como convocar. Você tem toda uma força, né, por trás disso, que faz com que as pessoas queiram
melhorar para poder assumir o posto para qual ela prestou o concurso. Nós tivemos um motorista que passou no concurso, mas que era surdo, né? Então, foi muito complicado a gente pensar nele como motorista, sendo surdo, porque a audição para o motorista é importantíssimo, né? E aí, também foi feito todo um trabalho com ele para que ele pudesse assumir. Nós tivemos um médico que era cego, tá? E aí, ele tinha inicialmente pensado em ser médico, que fazia cirurgias, né? E aí, a gente trabalhou muito com ele, muitas coisas, até que ele pudesse ter a possibilidade de fazer cirurgias. E ele faz cirurgias hoje, tá? Ele não era totalmente cego, ele ainda tinha baixa visão, né? Ele tinha, assim, ele conseguia enxergar um perfil e coisas assim. Mas, de qualquer forma, você pensar que você vai sofrer uma cirurgia, né, às vezes minúscula, por uma pessoa que tem uma baixa visão dessa forma, é bem complicado. Então, você também tem que proteger esse profissional dos processos que ele pode ter que responder. Então, tudo isso é para ganho da pessoa, não é para perda, né? Mas as pessoas muitas vezes não enxergam assim, então você tem que ir trabalhando com elas para que ela possa enxergar. Tá? Então, é um trabalho muito legal. Ele é terapêutico, mas, ao mesmo tempo, ele é um trabalho dentro de uma perícia, né? Você tem que fazer o seu laudo, o seu relatório, e tem que estar trabalhando com essa pessoa e dando as possibilidades dela fazer o tratamento, enfim, e acompanhando tudo isso. E é um trabalho de grande importância, né, professora? Eu acho, tá? Eu acho que é um trabalho muito importante, porque você põe o seu parecer, e aquilo ali, gente, é palavra dada, né? Palavra muita dada não dá para voltar responsabilidade. atrás. Muita, muita, muita. E, ao mesmo tempo, faz isso que eu estava falando, você barra a entrada de uma pessoa que está precisando ganhar mais, tá? Você barra a entrada dela até que ela melhore para que ela possa ganhar mais. Então, também você tem que lidar com essas coisas do mal-estar que você causa, né? Para poder fazer a pessoa entender que é para benefício dela. Tá? Bom, muito obrigada, professora, por responder as perguntas. Acho que todas as dúvidas foram sanadas. Muito obrigada. Eu fico à disposição quando vocês precisarem, tá? Às ordens. E agora, antes de finalizar, nós temos a cereja do bolo para a professora Cidinha. Então, professora, aguarde que a Marina vai projetar aqui para a gente. Vocês vão fazer chorar, Não sei. Tem que avisar com antecedência para pegar lenço. Liga Acadêmica de Fonoaudiologia Forense, ou mais conhecida popularmente na FOB como LAF. Ela foi fundada no dia 10 de setembro de 2019, com o intuito de proporcionar estudo, pesquisa e extensão, tendo como finalidade o desenvolvimento, a promoção e a difusão de conhecimentos acerca da área da fonoaudiologia, contribuindo assim para a formação acadêmica e profissional dos estudantes a ela vinculados. Mas quem compõe a LAF? Bom, ela é composta por uma presidente, que é a Jéssica Brito, vice-presidente, Marielle Baeze, uma tesoureira, que é a Giovana Gomes, comunicação, Isabelle Fernandes, audiovisual e gráfica, que é a Francine Yasmin, e extensão científica, que é a Marina Fiuza. E, é claro, pelos nossos alunos efetivos, que são eles: Ana Maria Sobrinho, Camila Silva, Carla Queiroz, Débora Cesarino, Nami, Nathalie,
Pamela Oliveira, Tainá Coutinho, Jaqueline Ventura, Catarina Aguiar, Daniel Veiga e Ananda Montari. A nossa liga realizou atividade durante todo o ano, iniciando em março, ainda quando era presencialmente. Contudo, tivemos o início do novo coronavírus e surgiu a pandemia mundial. Então, vimos a necessidade de nos adequar a essa nova finalidade. E decidimos, então, realizar nossas atividades de maneira remota. Com isso, a LAF se reinventou, descobrindo novas maneiras de se realizar todas as aulas e estudos que nos caberia. Não foi uma tarefa fácil, tendo em vista tudo que estávamos vivendo. No entanto, na medida do possível, conseguimos seguir com o nosso sonho e aprender cada vez mais sobre a fonoaudiologia forense. Tivemos live no Instagram, aulas pelo Meet, entrevista com fonoaudiólogas maravilhosas e até cursos introdutórios. E chegou o momento, infelizmente, da despedida da aula. Mas antes, queríamos agradecer quem tanto nos ajudou. Professora homenageada, Maria Aparecida Miranda de Paula Machado. Quem ela é? Ela teve graduação em Estudos Sociais pela Fundação Faculdade Municipal de Educação e Ciências e Letras de Paranavaí, FAFIPA, UFPR, em 1979. Graduação em Fonoaudiologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, UFPR, em 1989. Especialização em Distúrbios da Comunicação com complementação em Magistério do Ensino Superior da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a PUC-PR, em 1991, e doutorado em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo, USP, em 2003. Atualmente, é professora doutora da Universidade de São Paulo, USP Bauru. Tem experiência na área de saúde pública, com ênfase em saúde coletiva, atuando principalmente com os seguintes temas: fonoaudiologia, promoção da saúde, atenção à saúde, atenção primária, organização e assistência, violência, gestão em saúde, inclusão digital, interdisciplinariedade, telesaúde, pesquisa qualitativa, educação, metodologias participativas, tecnologias aplicadas à educação e produção de saúde na interação com a educação. Bom, depois desse extenso currículo, ela foi uma das únicas pessoas que abraçou essa causa com tanto carinho, além de sempre nos ajudar em tudo relacionado à graduação e à vida lá fora. E o que esperar depois da tão famosa USP? Quem teve aula com a professora Cidex sabe o quanto ela é incrível como ser humano. Por isso, hoje, gostaríamos de fazer um agradecimento especial voltado somente a ela. Obrigada, professora, por ter acreditado numa menina doida que chamou mais pessoas com personalidade duvidosa para se aventurar e inserir um estudo forense na FOB, que com muita dedicação e coletivismo vai longe com a LASCF. Obrigada por ter sido muito mais do que uma professora, e sim uma companheira para todas as horas. Por fim, não menos importante, não esquecemos de vocês, nossos queridos alunos, que resistiram com a gente, mesmo com todas as situações, com toda a travada do Meet e com toda a falta de atenção da Jéssica em apresentações PowerPoint. Ainda estiveram lá e persistiram. Parabéns a todos nós e muito obrigada. Ai, gente. Não tem jeito. Não tem jeito. Até me emocionei, hein? Eu não tinha visto até o final. Mas é verdade, professora, todas nós temos um carinho imenso pela senhora, porque a senhora foi a única professora que apoiou criar uma liga de fonoaudiologia forense, que tinha esse conhecimento e que acreditou na Jéssica do primeiro ano, e agora eu estou no terceiro ano, então eu pude aprender bastante com a senhora, não só na graduação, mas também fora dela. Então, eu sou muito grata a todos os seus ensinamentos e a tudo que a senhora compartilhou comigo. Só gratidão pela senhora, e eu sou muito sua fã.
Gente, eu me vejo tão fazendo o estrito que dá tempo, que eu amo trabalhar como professora, amo estar com vocês, amo fazer o que eu faço. E cada iniciativa de vocês, para mim, é um voar, a minha cabeça voa, eu quero fazer milhões de outras coisas junto, quero que vocês consigam achar o caminho de vocês, consigam se achar dentro da fonoaudiologia. Então, eu não me vejo fazendo nada de extraordinário, tá? Eu me vejo fazendo exatamente aquilo que eu gosto e que eu acho que é papel do professor, tá? É dar o apoio para o aluno, é poder estar junto com ele, ajudar ele a descobrir os caminhos da vida. Não é só dentro da fonoaudiologia, são os caminhos da vida, né? E os caminhos da vida, eles podem estar levando essa parte da fonoaudiologia ou não. Então, eu que tenho a agradecer a vocês pelo carinho, pela confiança, por, às vezes, topar as minhas loucuras também. Porque eu sei que vocês também têm muitas coisas para fazer, vocês se esforçam muito. Esse ano, principalmente, foi um ano muito atípico. Eu lembro quando vocês começaram o curso de forma presencial e, de repente, virou tudo, né? E fazer tudo de forma à distância, inicialmente foi muito cansativo para todo mundo, para vocês e para os professores. Mas eu penso vocês porque vocês são jovens, ainda no auge do vigor, querendo encontrar formas de poder fazer diferente e ter que fazer tudo à distância. Então, entendo como foi difícil para vocês, né? E poder estar dando uma palavra de incentivo e mostrando que, por um tempo, é passageiro, mesmo que esse tempo seja grande, porque a gente ainda vai, mesmo depois agora da vacina, a gente ainda vai ter que usar máscara, a gente vai ter que manter o distanciamento, não vai ser tão simples assim, tá? E poder fazer isso é o que vai ajudar a gente a entender até que ponto que esse vírus pode retornar ou não, qual é o tempo que a gente fica imunizado ou não, né? Então, são coisas que não se sabe, ainda a gente não sabe, não se tem certeza de nada nesse sentido. Então, é importante que a gente possa pensar na gente, mas pensar no outro, né? Eu não quero ter, mas eu também não quero transmitir. Então, pensar sempre que tem a outra pessoa e que para ela pode ser fatal o vírus. Para mim, pode nem ter dado nenhum sintoma, mas para o outro pode ser fatal. Então, eu acho que são coisas que faz parte, eu acho que nada é aleatório na vida da gente. Eu não escolhi saúde coletiva à toa, né? Eu não escolhi fonoaudiologia à toa. Eu não escolhi fazer ciências sociais à toa. Foram situações da minha vida que foram me levando a fazer essas escolhas e poder lutar por aquilo que eu acredito, por aquilo que eu gosto. Ok? Então, eu ainda volto em janeiro, mas a partir de final de janeiro, eu vou sair para o mundo, eu não sei nem para onde que eu vou, por enquanto, tá? E vou me aposentar, né? Então, a gente vai perder um pouco mais essa facilidade de se encontrar. Mas como agora vocês já estão peritas em fazer contatos à distância, sempre que precisarem, é só dar um alô, tá bom? Obrigada por vocês existirem, passarem pela minha vida. Obrigada mesmo, de coração. A gente que agradece, professora, por todo o seu ensinamento, por toda a sua dedicação, por essa grande carga de conhecimento que a senhora tem e poder compartilhar com a gente. Muito obrigada mesmo. E vai fazer muita falta. Se não for para compartilhar, não vale a pena a gente ter o ensinamento. Não vale a pena. Exatamente.
Muito obrigada. Para você. E a gente não escolheu a data de hoje à toa, foi de propósito mesmo, porque hoje é o dia do fonoaudiólogo, né? Então, quero parabenizar todos aqui pelo dia, que é um marco muito importante para a gente. Sim, sim, é uma profissão que é muito gratificante, porque você tem muitas possibilidades de atuação e você sempre encontra aquele caminho que vai para o seu coração, porque tem muitas opções para a gente trabalhar, tá? Então, acho que é importante isso também. Então, um bom dia dos fonoaudiólogos para vocês e que sejam todos os dias daqui para frente dia do fonoaudiólogo. Ok? Obrigada, professora. Bom, gente, infelizmente nós chegamos ao fim deste evento, mas também das atividades propostas pela Liga. Então, antes de encerrar por completo, a gente vai fazer um anúncio a respeito disso. Como foi dito, junto com a professora Maria Aparecida Cidinha, nós, membros da LAF, criamos a LASCF, que é a Liga Acadêmica de Saúde em Ciências Forenses, com a intenção de atingir outros patamares na área forense, que tem, além de contar com a fonoaudiologia, também contamos com a participação da medicina e da odontologia, que são cursos da FOB, campus de Bauru, campus USP de Bauru. Então, é com muito pesar que hoje a gente anuncia o encerramento da LAF para direcionarmos os estudos somente à Liga Acadêmica de Saúde em Ciências Forenses, a LASCF. A gente gostaria, então, de agradecer a presença de todo mundo e a participação dos nossos alunos que aprenderam muito com a gente ao longo dessa jornada. E a gente espera todos vocês nos próximos eventos e atividades da LASCF. Para saber mais, é só seguir o Instagram e o Facebook, lascf.fobusp, e é com grande pesar que é a nossa última atividade hoje. Mas a gente agradece muito por todos que contribuíram com tudo ao longo desse caminho que a gente fez até aqui. Então, muito obrigada e tenham todos uma boa noite.